Gente, eu vou passar um link para vocês. Quem puder, por favor, é um questionário. Vai levar alguns minutinhos depois da aula para responder e vocês vão ajudar a psicologia social a se tornar maior. É uma pesquisa que está sendo desenvolvida por mim e por outros pesquisadores aqui no Brasil, pesquisadores da Universidade de Chicago e pesquisadores da Dinamarca. É um estudo sobre a possível influência que os filmes de zumbi exercem no comportamento das pessoas agora, durante a pandemia da Covid-19, no que diz respeito aos comportamentos de distanciamento e isolamento social. É uma comparação transcultural. Nós vamos cruzar os dados entre os respondentes aqui do Brasil, dos Estados Unidos e da Dinamarca e da Finlândia. Enfim, então, se você é maior de 18 anos, livre e desimpedido, e quer ajudar a ciência, eu peço que, por favor, responda à pesquisa e, se possível, divulgue para os colegas, para os amigos, para os familiares. Enfim, vai ajudar bastante. Ciência se faz com dados, e por isso que eu preciso do maior número de pessoas respondendo. Se vocês puderem ajudar, gente, vou mandar energias positivas para que não falte água para vocês. Legal. O Adilson já respondeu, já estamos juntos. Eu Gente, respondi também lá pelo grupo do Facebook. é nós, Eduardo, estamos juntos. Bom, hoje eu começo a falar. Hoje, na aula seguinte, nós vamos falar, ao meu ver, do melhor autor do bimestre, né? Ou melhor, do semestre de maneira geral, que é o Pierre Bourdieu. O Pierre Bourdieu, eu considero ele como um autor central para você entender todas as demais teorias em ciências sociais de maneira geral, não só em psicologia, sociologia, ciência política, até no direito é muito empregado. O Pierre Bourdieu, ele é um sociólogo que atuou a vida inteira no École de Sociologie do Collège de France, e, ao meu ver, ele é um dos sociólogos mais importantes da atualidade. Morreu ainda na década de 90. E, bom, eu vou mostrar alguns livros, vou recomendar para quem quer seguir carreira acadêmica, para quem gosta de discussões como, por exemplo, relações de poder, gênero, sexualidade, gosto social, influência social. Esse é um autor fundamental, fundamental. É difícil a leitura para quem não é iniciado, né, ainda nesse mundo acadêmico. É um pouco difícil os textos do Pierre Bourdieu, por isso que eu trouxe aqui como que eu posso dizer, uma síntese mastigada por mim, e não um livrão do Pierre Bourdieu. Mas só para deixar umas recomendações para quem quer conhecer mais do autor, esse livro aqui dele é fundamental, Questões de Sociologia. Na verdade, é ele respondendo um questionário junto a um jornalista, e aqui você consegue ter um apanhado geral de todo o pensamento do Pierre Bourdieu. Então, um apanhadão geral de uma forma um pouco mais fácil de entender. A maioria dos livros do Bourdieu não tem em português. Enfim, mas pelo menos os melhores eu tenho para mostrar. Esse aqui é o grande clássico. A distinção crítica social do julgamento. Aqui ele esboça toda a teoria do campo e hábitos, que nós vamos falar hoje, a economia das trocas simbólicas, dentre outras questões, né, trazendo muito dado, trazendo muito empirismo. Esse é fundamental. Esse da editora Zouka. Além desse, esses dois não tem em português. Parece que vai ter uma edição em português esse ano. As estratégias de reprodução social e o sentido do gosto social, elementos para uma sociologia do cotidiano. Livros excelentes. E, enfim, acho que o grande, para quem quer começar a ler Bourdieu, se eu fosse começar a ler Bourdieu, eu acho que eu começaria por esse aqui. A economia das trocas simbólicas. Posso sim, Eduardo. Esses dois aqui,
eles não têm em português. Eu fiz aqui uma tradução. Seria, esse aqui é o sentido do gosto social, é o sentido do gosto social, no sentido do gosto. E o outro é as estratégias de reprodução social. Enfim, recomendações aí. Esse aqui está sempre comigo. Esse aqui, minha esposa odeia. Às vezes dá mais atenção para o livro do que para a esposa. Bom, então hoje o conceito de campo e hábitos ele é central dentro da teoria do Pierre Bourdieu. Ele vai entender o seguinte: primeiro, que a sociedade, todas as sociedades humanas são formadas por diversos campos. E um campo é um local de disputa. Primeiro, é uma definição difícil, mas vocês vão entender. Um campo, primeiro, não é uma designação, ou seja, um lugar, mas não é um lugar físico. É um lugar de práticas sociais. Vou dar um exemplo um pouco abstrato e depois a gente vai para algo mais concreto. Imaginemos um campo de futebol. Acho que vocês devem desconfiar que eu não entendo nada de futebol. E vocês estão certos. Mas vão tentar imaginar um campo de futebol. Um jogo de futebol tem 22 pessoas. 11 de um lado e 11 do outro, mais o goleiro. Não sei se é, na verdade, esse número já com o goleiro. Se alguém souber, me tira essa dúvida. Além disso, tem o juiz, tem o técnico, tem o massagista, tem um monte de gente. Eu pergunto, gente, vamos tentar se pôr no lugar dessas pessoas. Por que essas pessoas estão no campo de futebol? Imagina um jogo Corinthians e Palmeiras, vários jogadores de um lado, técnicos, etc, etc. O que essas pessoas estão fazendo lá? Se você fosse alguma dessas pessoas, o que te motivaria a ir para lá? Dinheiro. Isso. Fala mais sobre isso, Eduardo. Necessidade de ter dinheiro para me alimentar Sim. e alimentar meus filhos. E é isso. Não, tá. Basicamente, viver na nossa sociedade de uma maneira considerada minimamente aceitável. Tem várias posições dentro desse campo, juiz, técnico, mas você tocou num ponto importante. Todos eles estão atrás de dinheiro. É isso, Eduardo? Isso. Uhum. Status, fama. Esse é um negócio, uma outra coisa também. Concorda também, Eduardo? Alguém gritou aqui status. Eu concordo, mas eu acho que no fim das contas tudo se resume a dinheiro. Na verdade, tudo se resume a medo. Eu acho que todos querem estar numa posição confortável, que numa sociedade capitalista é propiciada por dinheiro, e status, etc., são só outros totens de algo que te permita existir. Se você é um grande jogador de futebol, provavelmente você vai fazer muito dinheiro e você não vai se aposentar com 30 anos e passar fome depois. Agora, peraí, desculpa te cortar. É que eu ia chegar. Um grande jogador de futebol. Eduardo, ou alguém outro que souber aqui, me responde. Quantos jogadores de futebol devem existir no planeta? Uns 4. Milhões. Tem muitos. Jogador de futebol, considerar todas as bases, enfim, tem todos, Cleiton. Muito. Muitos. Será que 5 milhões seria muito? Não sei se seria muito, mas tem bastante. Então, eu acho que depende. Não dá pra gente exprimir um número, expressar um número, porque futebol é um esporte muito amplo e ele tem muito jogador. Então, a partir de qual momento você considera um jogador um jogador? A partir do momento... Fala, Camila.
Eu acho que além de gostar do dinheiro e tudo mais, que é importante mesmo, você tem que gostar muito do futebol também. É lógico. Porque para você passar muito tempo andando para lá e para cá, correndo e tudo mais, tem que Eu acho ter que não, sabia? muita vontade de, eu não iria nem por Eu todo o dinheiro do discordo. mundo Sim, mas é um contexto correr para social lá e para cá, diferente. sabe? Por Acho que eu exemplo, não ia também, não, hein? eu tenho um primo, ok, que ele é jogador de futebol. Meu primo, ele é de uma comunidade, ele é de uma favela. Ele é muito pobre. Meu Sim. primo aprendeu a vida inteira dele que ou ele é jogador de futebol ou ele é jogador de futebol. É a Assim. opção, entendeu? Sim. Depende muito do contexto. É claro, existem pessoas que gostam muito, mas existem pessoas que só enxergam o futebol Sim. como uma possibilidade por causa dessa questão. Sim, da ascensão, né? Ascensão social, da escala, né? A escadinha, né? Pirâmide social, mas eu acho que tem que também gostar também. Não sei se tem que ter a paixão ali pelo futebol, mesmo que seja ensinado socialmente, você gostar do futebol e tudo mais. Eu acho que tem que ter essa paixão para você ter a motivação. Eu, não gostando nada de esporte, não seria uma opção para mim, nem por, tipo, R$1 milhão ali, não seria, sabe? Porque Olha, eu não tava é. pensando em te patrocinar, hein, Camila? Que pena, hein? Eu ia ficar Pois não, Cleiton. Desculpa, cortei. Não, na boa. Não, eu ia falar, peguei na internet aqui. Aqui no Brasil tem uns 660 times. 660 times? Times, né? Tipo, Caraca. considerando tudo que é divisão, tudo que é, né? Por aí, mais ou menos. Se for pensar em 30 jogadores, mas o que? Alguns tem mais, alguns, né? Mas é por aí, uns 30 jogadores em cada time, vai ter quase 20 mil jogadores. Só que no Brasil, se for pensar, sei lá, é que não é todo país que tem, né, também esse número, mas tem que imaginar pelo menos os que participam da Copa, né? Chutando bem pra cima aí, foi assim, sei lá, uns 50 países, vai ter 1 milhão de jogadores, mais ou menos. Um pouco menos. Eu gostei desse número. Eu pergunto, gente, 1 milhão de jogadores. 1 milhão. Dá para todos eles ficarem famoso e rico e poderoso como Neymar, como Messi, como Cristiano Ronaldo? É possível isso? É possível, gente? Provável, ou melhor, é provável que desses 1 milhão, todos eles virem um Cristiano Ronaldo? Não. 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 A resposta é não, exatamente. Muito difícil. É um esporte muito competitivo, muito. Uma coisa era o futebol lá da época do Pelé, onde se corria em média 9 quilômetros durante um jogo. Hoje, eu imagino que isso exceda os 20 quilômetros por jogo. Você tem que ter uma potência física muito grande. E se eu for aqui me remeter ao que o Eduardo falou, acredito eu que a maior parte dos jogadores de elite, né, quando alcançam um nível Cristiano Ronaldo, a maior parte da alíquota financeira, né, dos ganhos desse cara, não vem mais do futebol, vem da publicidade, que advém do status que ele conseguiu com o futebol. Mas perceba aqui que se trata de uma competição, e é isso que é um campo. Quando o cara entra lá no campo, com esse objetivo de se tornar um dia um Lionel Messi, ele vai ter que jogar, ele vai ter que competir contra outros times ali imediatamente, mas ele vai ter que competir contra os próprios colegas, né? Se a gente imaginar aquele prêmio que tem uma vez do ano lá da FIFA, o melhor jogador do mundo, só ganha um. E para esse cara ganhar, ele compete com todos os outros colegas. Compreendem isso? Compreendem esse parâmetro? E aqui, a lógica do que o Pierre Bourdieu diz é o seguinte, que a sociedade ela tem vários campos, como, por exemplo, o mundo acadêmico, ou ainda o mundo da música, ou ainda o mundo dos dentistas. Cada um deles é um local de disputa, né? Disputa de, exato, campos de atividades específica. Aliás, eu deixei até aqui na descrição, vou ler aqui brevemente
com vocês. Eu vou abrir a tela porque minha vista é ruim, mas campo é um setor específico de atividade social, como, por exemplo, a arte, o sistema educacional, os meios de comunicação, o futebol. Em cada um desses setores, os participantes, como, por exemplo, o Neymar, ou ainda o primo do colega, eles estão no jogo para disputar os recursos, o capital, obtendo bens, né? Pergunto para vocês, gente, se eu decidisse, deixa eu fechar aqui, se eu decidisse hoje largar minha profissão, que é acadêmico, né? Eu sempre fui do mundo acadêmico, se eu decidir hoje largar minha profissão para me tornar jogador de futebol, o que eu deveria fazer? Desistir. Acho que não faz, né? Que isso? É a mesma coisa fazer uma boa reserva agora, né? Gente, calma, vamos lá. Ó, tem que também ver os pontos positivos da questão. Primeiro, físico. Tenho. Sim. Jovem, sou. Sim. Bom, o que precisa mais, gente? Talento? Tenho. Não, mas posso adquirir. O que eu preciso mais para me tornar um jogador de futebol, gente? Patrocínio. Professor, e também dedicação de tempo. Então vamos lá. Primeiro, vamos começar hoje. Hoje, eu quero que vocês sejam aqui meus coachings. Vou começar hoje. Então, hoje eu vou ligar para a Uniandrade, vou ligar para as outras faculdades, vou dar tchau, vou jogar meus livros todos no lixo. Bora, gente. O que vocês mudariam primeiro? Amanhã, o que eu devo fazer amanhã, no meu dia? Do professor. Diga, Jorge. Trocar essas fotos atrás aí por bandeira de time. Legal. Vai virar tudo bandeira de time. Troquei já. Pronto. Anotado. O que mais, gente? Gostei dessa. Começar a buscar uma opção de treinar, né? Treinar. Então, amanhã eu vou na Blue Fit aqui do mercado, aqui do lado de casa. Vou fazer durante um mês, acho que é de graça, né? O primeiro mês. Já o primeiro mês está garantido, então. Enquanto eu não consigo patrocinador, eu vou treinando de graça. Troquei a bandeira, vou gastar uns 150. Blue Fit não vou pagar. O que mais, gente, que eu devo fazer? Estou indo bem já, hein? Professor, Oi. Tem que ver a dieta também. Dieta. Esse é um ponto fundamental. Eu tenho um conhecido que mexe com nutrição, vou pedir para ele fazer uma dieta para mim, cetogênica, com muita proteína, sem carboidrato, enfim, vou ficar mais fininho do que eu já sou já. Que mais, gente? Tem no pagode no domingo, professor. E no pagode, mas não vai atrapalhar meu anabolismo, esse pagode? Claro que não. Você precisa entrar no meio social. Então, isso. Vai fazer network, professor. É para ganhar massa. Precisa mudar o corte de cabelo, professor. Eu ia falar a mesma coisa. Nossa, você que tá na pandemia, gente. Eu não tô indo no... Olha só, gente. Colocar os colares. Assim, não, fazer um risquinho, entendeu? É na régua, né, que fala, né? Caracterizar os jogadores, ué. É na régua. Tá, eu vou no salão, é verdade, na régua. O Eduardo disse que eu tenho que entrar no meio social. Eu acho que eu vou fazer um Instagram e adicionar aquele gominho. Sabem quem que é aquele gominho? É um cara que é amigo de todo mundo, do Neymar, dos gringos. Ele não é nada, mas é amigo de todo mundo. Sim. Conhece o gominho ou não, gente? Não. Ou só eu tenho essa cultura inútil aqui? Ele passou no Big Brother, ele não era do Big Brother, né, professor? Ele não é fofoqueiro da internet? É da fofoca. Isso. Foi Big Brother. Então, aí eu preciso fazer amizade com o gominho, preciso trocar o cabelo, preciso trocar minhas roupas também? Imagino que sim, né? Sim. Sim, trocar as roupas. Preciso fazer amizade com os olheiros, né, de futebol, quem contrata, imagino que sim também, não? Empresários, vai ter que bater na porta de muito clube para ver se descola uma vaga.
Eu acho que o Liverpool, eu acho que vai bem dentro do meu estilo de futebol. Uhum. Fácil, então. Professor, precisa fazer uns vídeos para mandar, então. Precisa fazer uns vídeos. Fazendo embaixadinha, será? Do treino. Isso é uma boa, hein? Tem muito clube que contrata jogador por vídeo e depois... Agora na pandemia, agora, né, bicho, não dá para ficar indo, né? Gostei da ideia, gostei, hein? Vou fazer uns vídeos fazendo embaixadinha, fazendo uns gols aqui. Tem uma quadra aqui no meu condomínio e já dá para usar. Batendo pênalti, faz uns vídeos para mandar. Legal, tem o porteiro aqui, o Guerrinha. O Guerrinha tem 150 quilos, gente. Eu vou colocar ele no gol e, enfim, vou ficar ali batendo uns pênaltis ali com o Guerrinha. Gente, legal. Pergunto, gente, qual que vocês acham que é a minha probabilidade aí de dar certo nessa carreira? Agora... Eu acho que é arredondando um 0%. Zero. Fazendo tudo isso, 0. Que isso, gente. Que horror, gente. Nossa, vocês não confiam no meu potencial mesmo. Guarda uma grana até tudo isso se realizar, entendeu? Você sobreviver, não sei, ela ajuda dentro de casa, entendeu? Fiz uma reservinha já para... Se começar a treinar agora, talvez você consiga entrar na Liga de Veteranos do Paraná. Consiga entrar na Liga de Veteranos do Paraná. Não me parece muito lucrativo isso. Bom, mas vamos supor, gente, que eu adote todos esses passos. Então, eu faço treino, faço a dieta, mudo até minha forma de falar, fico amigo do gominho, troco minha roupa, corto meu cabelo, faço risquinho, faço tatuagem de bairro, faço polêmica no Instagram, faça tudo isso. Vamos supor que dê certo, né? Então, aqui eu tenho o quê? De um lado, eu tenho o campo, que é o local de disputa entre os jogadores, né? Pela posição de mais destaque. E isso que eu fiz, todas essas coisas, o nome disso, para o Pierre Bourdieu, é hábitos. Hábitos é uma estrutura comportamental interna, uma estrutura estruturada, estruturante, que o indivíduo adota para, como que eu posso dizer, como uma arma, né, dentro dessa disputa do mercado. Então, para eu me tornar jogador de futebol, eu vou ter que percorrer todo esse caminho. E todo esse caminho é uma adoção de hábitos, tanto a forma de falar, tanto a forma de se vestir, quanto o comportamento de maneira geral. Então, eu gostaria de ler brevemente com vocês uma definição de hábitos. Hábitos são princípios geradores de práticas distintas e distintivas, ou seja, é o que define um e outro. Por exemplo, uma coisa é o hábito adotado, por exemplo, por um jogador de futebol, e outra coisa é o hábito adotado por um levantador olímpico. Ambos são esportistas, mas vão seguir rotinas e ter atitudes totalmente diferentes, uma da outra. Por exemplo, aquilo que o operário come, a forma que ele come, o esporte que ele pratica, as opiniões políticas, a forma de ver o mundo, aquilo que ele consome, tudo isso pode ser considerado um hábito. E um hábito é algo que o indivíduo adota para ter acesso a um campus. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Deixa eu compartilhar a tela. Nessa imagem, veja bem, nós temos um grupo de judeus ultra-ortodoxos de uma facção chamada Neturei Karta. O Neturei Karta, eles são contra o Estado de Israel porque eles são fundamentalistas e acreditam que o povo judeu tem que viver em diáspora até o retorno do Messias, né, Jesus Cristo. E como o Messias não voltou ainda, o Estado de Israel seria profano. Mas percebam aqui que nós temos vários elementos distintos e distintivos, né, que nós conseguimos identificar
que eles têm que adotar para fazer parte do campus, como, por exemplo, esse chapéu de peles ritualístico, né, que vem aqui cumprir a função de kippah na época de festas. A questão da roupa, sempre escura, sempre preta, né, com as meias brancas aparentes e sapatos, a barba comprida, o cabelo também comprido, a forma de trança, enfim, isso são hábitos, né? Agora, um outro exemplo aqui embaixo, nós temos o quê? Garotos skatistas, devem andar muito de skate, todos eles estão também vestidos de uma forma muito parecida, e tanto esses caras que estão aqui, os skatistas, quanto esses caras que estão aqui, os judeus ultra-ortodoxos, eles estão adotando a norma geral do hábitos para se destacar dentro da competição campo. Então, nesse campo, por exemplo, o que está em jogo? O que está em jogo, por exemplo, está ser o rabino mais importante, por exemplo. Não dá para todos, né, se tornarem rabinos e, além do mais, rabinos importantes. Da mesma forma que aqui, o que está em jogo? Se tornar um skatista importante, participar de grandes campeonatos internacionais, né, como, por exemplo, a própria Olimpíada, né, agora que acabou incluindo, né, o skate, ou antes disso, né, eram as competições na Califórnia, na cidade de Tampa. Enfim, tanto aqui quanto aqui, estamos falando de hábitos para competir em um campo. Vamos dar continuidade. Gente, imagina, larguei a minha profissão do mundo acadêmico e fiz todo esse esforço para me adequar o meu hábitos para fazer parte do campo do futebol. E não deu certo. Não deu certo. Eu pergunto, gente, agora o meu objetivo é ir para o mundo da música. Eu quero me tornar um cantor de funk. Eu pergunto, gente, vocês poderiam me ajudar? O que eu preciso fazer para me tornar um bom cantor de funk? Para obter destaque, para ser um cara bacana no funk? Isso aí é melhor, não precisa muita coisa, né? Esse aí é fácil, professor. Mudar primeiro. Falar um monte de besteira, colocar umas mulheres para dançar de shortinho e pronto, já faz sucesso. Não, calma. Acho que entender o mercado é extremamente importante. Tem que compreender o mercado. Gostei, compreender o mercado. Porque funkeiro tem muito. Funkeiro tem muito. Que nem um jogador entra no mercado funk entendendo o mercado no início, depois acredito que sim. Talvez você esteja sendo preconceituoso. Bom, mas vocês têm que me ajudar, gente. Vamos fazer um desafio prático. Hoje, eu não vou levantar para mostrar como eu estou, mas eu fui gravar umas aulas fora. Eu estava com uma camisa, aí tirei, estou com a camiseta, estou com uma jaqueta, estou com uma calça social e um sapato. Eu pergunto, dá para ir fazer o meu show de funk assim? Posso ir de calça social, sapato e jaqueta? Tá bom o meu look? Ou tenho que mudar alguma parada? Poder pode, melhor não ir assim. Melhor não, né? Não, então me ajuda. O sapato, primeiro, vamos começar pelo sapato. O sapato é de couro marrom escuro. Pergunto, eu troco o sapato por outro sapato, pelo quê? Por um chinelo? Vou descalço? Professor, fala, Jorge. Se o sapato for Louis Vuitton, você não precisa trocar. Não, mas o preço de um Louis Vuitton vão me roubar no show, imagino, não? Não, óbvio que não. Você já viu o jeito que os funkeiros se vestem? Tem muito. Os caras estão na... Eu tô aprendendo. Ostentação, né? Então, o sapato é Louis Vuitton. Eles usam grife. Legal. Ok. Sapato tá garantido. Louis Vuitton. Se não me engano, a Louis Vuitton já fez collabs com algumas marcas esportivas, como Nike, Off-White. Deve ter um tênis bem colorido, imagino, não? Eu acho que vai ficar bom. Que mais, gente? A calça social mesmo? Não, mudaria também, né? Bermuda, né? Bermuda, gente. Bermuda como? Não sei. Coloca uma calça de corredor assim, sabe?
Uma calça de Adidas, corredor. alguma coisa assim. É verdade. As calças de corredor. O conjuntinho da Adidas, assim, já... Adidas é verdade. Uma bermuda da Adidas. A calça daí tem que ser, né? Acho que a calça é melhor. Mas não tá me parecendo muito extravagante isso. Eu não sei se eu vou me destacar. Já tô ficando com medo já de ficar para trás um pouco. Não se a calça for vermelha, professor. A calça vermelha. Isso. Pronto. Obrigado, Jorge. Pelo menos alguém com um pouco de sanidade aqui no grupo. Obrigado. Sanidade. Exato. A calça vermelha. O cabelo. Aqui, ó, a jaqueta. Tô com jaqueta e camiseta preta. Assim. Ou troca? Pode ser sim. Mas se você quiser dar aquela platinada no cabelo... Põe uma jaqueta neon. Uma jaqueta neon. Um boné também. Jaqueta neon, boné. É verdade, boné também, né? Um brinco na orelha. Não usa cordão. E as correntes, professor? Já falaram das correntes? As correntes. Mas é ouro mesmo que esse pessoal usa? Vocês já viram o custo? Quanto custa uma grama de ouro? O ouro deve estar R$380 uma grama. Mas eles ganham muito dinheiro, não é? Tem que investir, professor. Espero que eu... meu Deus do céu, gente. Eu já Primeira coisa, tem que mudar o nome para MC. Thiago. Oh, meu Deus. Vamos lá. Deixa eu... Me ajudem aí, gente. Eu quero um nome... Pode esquecer o óculos, professor. Também. Ô, professor. MC PHD? Não, tá ruim. MC TH. TH. Boa, Keila, boa. Excelente. MC TH Boladão. Boladão. Aí vai fazer sucesso, professor. Com esse nome vai fazer sucesso. Dentão de ouro, dente de ouro, verdade. Ô, professor, você esqueceu das tatuagens. Juliette. Mas se você começar assim, já vai chegar chegando. Nem todos começam assim. Eu vou chegar chegando. Não, vamos subir essa escada logo aí. Não pode esquecer das tatuagens. E as letras, professor? Quem que vai fazer? Você mesmo? As letras? É. Eu vou fazer. Vocês me ajudam a fazer uma letra? Corte na sobrancelha, cabelo amarelo. Deixa eu ver quem mais. Juliette. Quem é a Juliette, gente? Boné, relógio. Juliette é um óculos. 3 pau. Um óculos Juliette original custa uns 3 mil, assim. 3 mil conto, um óculos? Tem que aprender a fazer aquele passinho. Alguém me ajude aí. Como é? Que é moda? Que eles dão um pulo. Não é esse aí que não. Daquele, sei lá o que, violento. Tem que aprender a dar uma sarrada. Isso mesmo. Nossa, acho que já vou desistir já. Acabei de achar o Juliette aqui. Nossa, é zoado, hein? Bom, eu pelos que eu conheço a maioria dos DJ que eu já assisti, enfim, vai ter que mudar um pouco a sua linguagem, né? Usar um pouco a linguagem. Uma coisa assim. Tem que alterar um pouco a linguagem. Ok. A corrente de ouro. Gente, só o look aí, tô calculando aí, vai sair caro, hein? É sapato Louis Vuitton. Quanto custa um? Deve ser uns 5 mil. Mas começa do... É 25 de março. Fechou! Exato, né? Vamos fazer. Legal, vamos na réplica. Legal. Preciso mudar a linguagem, o colega falou. Preciso mudar também o meu hall de amigos. Preciso conhecer um DJ. Preciso fazer umas letras. O que tem que ter nessas letras? Acho basicamente nada. Nada. Não, acho que o cotidiano da periferia, né? Muita gente. Você pode fazer umas letras com o cotidiano dos curitibanos. Dos curitibanos. Tem que ter sexo, né? Normalmente. Olha o preconceito, Eduardo. Tem que ter dinheiro. Não é Não, mas tem também. Não é preconceito. É normal. Curitiba não dá porque funk frio não rola muito. Pô, MC Maiara tá aí pra provar o contrário. É verdade. E tem mesmo, né? Não, legal. Então, sapato Louis Vuitton, calça vermelha, a jaqueta de neon, colar, vários colares de ouro, dente de ouro, cabelo cortado
amarelo, corte na sobrancelha. O que mais que falta aí, gente? A linguagem. Ah, você já falou, né? Linguagem. Tem que... Um beatmaker muito bom. Acho que o mais importante é um beatmaker bom. Um beatmaker. E o shape do cara? Pode ir gordinho, tem que ir magro, forte. Ah, isso aí não tem problema. Qualquer jeito, né? O MC pode ir, sim. As dançarinas não. Tem que ser bigodinho. Me deem 3 palavras aí para eu fazer uma música. Chave. Chave. O que mais? Chão. Show. Chão. Chão. Chave. Show. Não, chave. Chão. Popozão. Popozão. O que mais? Mais uma palavra aqui. Mais uma, qualquer palavra. Novinha. Ei, que música boa, hein? Como que é a batida? O MC Thiago Boladão vem chegando chave, eu vou pegar no chão. Chega a novinha, tem popozão, caiu a chave, caiu lá no chão. Tentativa a gente pode considerar. Né? Só faltou a batida no fundo, né? Vai embora. A capela tá bom. Ainda bem que tá gravando essa live, professor. Não, eu vou depois apagar na edição essa. Bom, eu só espero, gente, que vocês não plagiem a minha música e não usem isso para ganhar dinheiro, hein, gente? Bom, mas assim como, eu não sei, né? Mas assim como o futebol também, algumas pessoas têm a cultura de que esse é um bom caminho para ganhar dinheiro também, né? Mas eu pergunto para vocês, vamos fazer um cálculo menor. Se existem 600 times no Brasil, quantos funkeiros existem? Será, hein, gente? Acho que uns 2. Uns 2, né? Bastante, né? É um nicho muito concorrido. Então, para eu me tornar um astro, eu tenho que ser o melhor, sobretudo na adoção do meu hábito, né? Então, eu sigo todo esse caminho. Eu posso ou não, né, ser bem sucedido, mas o fato é, a adoção do hábitos é o critério sine qua non para o indivíduo conseguir entrar, ao menos na competição, por assim dizer, ao menos para ele fazer parte do jogo. Então, nós podemos dizer que um campo, basicamente, seja o campo do funk, o campo do futebol, o campo da psicologia, ele entra dentro dessa perspectiva. A existência de um campo especializado, relativamente autônomo, é correlativa à existência de alvos que estão em jogo de interesses específicos. Ou seja, o dinheiro, a fama, tudo que está em jogo aqui nesses campos que nós falamos. Evidentemente que outros campos vão haver outros tipos de capitais. Então, nesse caso, Bourdieu diz o seguinte: através dos investimentos indissoluvelmente econômicos e psicológicos, tudo aquilo que vocês falaram para eu fazer, para eu treinar, cantar, para eu trocar roupa, para eu investir, fazer a tatuagem, o coisinho no cabelo, eles suscitam entre os agentes dotados de um determinado hábitos, né, que é a chave, o campo. E aquilo que está em jogo nele produzem investimentos de tempo, dinheiro, trabalho. Todo campo, enquanto produto histórico, gera um interesse que é a condição do seu funcionamento. Dito de outra forma, só vai existir o funk, ele só vai existir como campo, assim como a psicologia só vai existir como campo, assim como todas as outras práticas sociais vai existir como campo, a partir do momento que as pessoas acharem que vale a pena participar daquele campo e disputar o que está em jogo. E, para isso, a chave de acesso é a mudança do hábitos ou a adequação do hábitos. Isso vale para qualquer ambiente, como, por exemplo, dentro de uma empresa. Dentro de uma empresa, aliás, eu estou escrevendo um material agora
sobre isso para pós-graduação, um livro sobre assédio moral e mobbing. Dentro de uma empresa, você compete vestindo a camisa da empresa contra outras empresas, mas você compete contra os seus colegas, inclusive contra os seus subordinados, né? Então, e não raro, nessas relações de competição, o indivíduo joga sujo. Mas, de qualquer forma, a competição pede a adoção de um hábitos específico. O hábitos ele vai envolver tantas habilidades, tantos gostos, quanto as virtudes, quanto a forma de se vestir, como a forma de perceber o mundo de maneira geral. Vamos mostrar aqui alguns exemplos mais didáticos que eu fiz. Para o Pierre Bourdieu, então, a vida humana é como esse jogo da estrela, o jogo da vida, aonde para adentrar em um determinado campo, você tem que adotar o hábitos relativo àquele campo. Isso vale, inclusive, para o nosso campo familiar, por exemplo. Dentro da nossa família, existem alguns hábitos que são tolerados, outros que não são tolerados, e o sucesso ou o insucesso dentro dessa relação depende da forma como você adota esse campo. Lembra desse Neymar aqui, gente? Olha aqui, quem diria, né, nessa época que se tornaria o que se tornou. Um exemplo de hábito, enfim, que não é exatamente direto, é indireto. A questão da etiqueta mesmo. Eu nem sabia que, por exemplo, o pause é quase igual ao não gostei, mas o fato é, alguns campos vão recrutar esse tipo de conhecimento, como, por exemplo, se tornar um alto executivo de Wall Street. É impensável você alcançar essa posição sem conhecer as práticas de etiqueta na mesa, assim como para se tornar Miss Universo, por exemplo. Ou ainda se tornar um grande chefe da Yakuza. Dentre os muitos hábitos que o indivíduo tem que adotar, está a tatuagem corpórea na forma de roupa, por meio da técnica de Tebori, né, que é enfim, uma vareta, né, um conjunto de varetas, e isso vai indicar o grau da hierarquia que o indivíduo ocupa dentro da organização. Um outro exemplo de uma adoção de hábitos, veja o pé, né, dessa senhora, ela era geisha, né, quando jovem, né, as geishas têm que ter o pé até no máximo tamanho 33, 34, né, pensando nos sapatos ocidentais. Enfim, ela quebrou ao longo da vida, fez vários, foi ali apertando, né, com os sapatos, e esse é apenas um dos muitos hábitos que ela teve que adotar para se destacar dentro do campo da geisha, né, como, por exemplo, as normas, né, de etiqueta, ou ainda as roupas, a maquiagem. E nós podemos dar, vamos dar um exemplo aqui. Imaginem esse professor, aqui, esse professor não, esse, quem dera, né, professor, o cara tá, só o terno do cara aqui já é mais do que uns 3 soldos meu, mas vamos imaginar esse alto executivo de Wall Street, e ele quer se tornar esse cara aqui, ele quer se tornar um professor de yoga. São 2 campos diferentes e legítimos, onde as pessoas estão disputando. Não dá para todo mundo ser o lobo de Wall Street, e não dá para todos serem o as da yoga, né? Então, para isso, eles precisam competir. E para que o indivíduo ele consiga fazer essa transição, ele tem que adotar vários hábitos, como, por exemplo, ele tem que mudar a forma de se vestir, trocar o terno por roupas mais confortáveis, tem que fazer curso de yoga, ele tem que frequentar outros locais que os praticantes de yoga frequentam, aprender jargões próprios da comunidade, tem que trocar os hábitos alimentares, possivelmente ele tem que se tornar vegan, né? Ou seja, não consumir nenhum tipo de derivado animal, tem que adotar um estilo de vida menos materialista, né? Mais minimalista, tem que mudar a música que escuta, as preferências políticas, dentre outros fatores. Se ele fizer isso, ele pode fazer essa conversão. Caso contrário, ele não consegue a chave de acesso a esse campo. E esse indivíduo aqui, ele também pode ir para esse campo, mas ele tem que adotar também uma mudança de hábitos, né? Vamos imaginar um outro exemplo. Olha aqui que visual... Enfim, é um artista, né? Mas eu acho exagerado. Um cantor
de uma banda de black metal. Enfim, tem um visual. E olha aqui esse rapaz. Esse deve ser o Juliette, né? Que vocês falam. Olha, até tem uns cortinhos. Olha esse cara, né, invocado. Bom, imagine então que eu tenho esse cara, um cantor de black metal, e ele quer se tornar um cantor de funk. O que ele deve mudar? Que nem vocês me falaram, corte de cabelo, trocar as roupas escuras por roupas de marcas específicas, deve alterar o teor da letra das músicas, ou seja, ao invés de falar de morte e canibalismo, como, por exemplo, faz o Cannibal Corpse, falar do cotidiano da favela, né, como os colegas aqui disseram, deve adotar um novo repertório de gírias, deve frequentar outros nichos, como, por exemplo, os pancadões, deve também trocar o seu produtor musical, mudar o seu padrão visual nas redes sociais, dentre outras mudanças. Então, gente, a questão do que nós chamamos campo pode não ser notável a princípio do ponto de vista físico, mas é notável do ponto de vista social, e o ingresso aqui se dá pelo hábitos. Digo para vocês, gente, lá na Uniandrade, no campus do Santa Quitéria, eu consigo perceber o curso que o cara faz só pelo estilo, mais ou menos, do sujeito. Por exemplo, vamos imaginar uma situação aqui. Sentado no chão da Uniandrade, com camiseta do Che Guevara, tocando violão, barba comprida e dread. Pergunto, gente, de que curso ele é? Filosofia. Pronto, né? Pronto. Enfim, podia ser do direito, por que não? Mas acertou, né? O modus operandi aí direitinho. Segundo, primeiro dia de aula, eu entro para dar aula numa sala, tá todo mundo com aquele terno da C&A meio mal ajustado, todo mundo de social, tentando falar difícil, e alguns falando que o tio é desembargador. Que curso é esse? Direito, né? Direito, ou ainda os cursos de saúde, né? Os primeiros dias de aula, não tem aula de laboratório, não tem nada, mas estão todos de branco, eles andam até de jaleco, né, pela faculdade. Enfermagem. E um outro exemplo que eu posso dar é o próprio curso de psicologia. Uma coisa são os alunos, quando eu pego eles no primeiro período. Geralmente a sala é um perfil heterogêneo. Então você vai ter um mais formal, um mais bicho grilo, um mais neutro, um mais hipster, um mais hype, e você vai ter um pouco de cada coisa. No último período, tende a haver o quê? Uma espécie de uma homogeneidade, né? Partindo aqui do conceito da biologia de homofilia, que geralmente a gente anda com os iguais. Então, a forma de falar fica meio parecida, a forma de se vestir, os trejeitos, os interesses, mesmo que eles fiquem segmentados, né? Então, você tem ali um grupinho, por exemplo, que é os caras que vão ter mais interesse da área acadêmica, mais interesse nessa área de dados, e eles vão ter ali um padrão bem identificável, como, por exemplo, aquela bolsa de couro, que é aqui do lado, é um visual clássico, mas é esporte ao mesmo tempo. Aí o psicanálise é um social um pouco mais formal, o pessoal de outras abordagens mais bichão grilo um pouco, enfim, mas aqui, obviamente, quando nós miramos no estilo, nós estamos falando apenas de um epifenômeno, né, da adoção do hábitos de maneira geral. Gente, eu vou ler brevemente uma citação do Bourdieu. Ele vai dizer o seguinte, quanto ao campus, o espaço social é uma construção que, evidentemente, não é igual ao espaço geográfico. Define acercamentos, define delineamentos e distâncias sociais. Como, por exemplo, a partir do momento que o black metal adota todo aquele modus operandi dentro do campo, e o funkeiro, todo aquele modus operandi, você cria o quê? Universos que são, por vezes, não só dicotômicos, mas onde não há transição. Ou seja, para que um ou outro, né, adentre ao campo do outro,
demanda aqui uma mudança de hábitos, né? E o hábito aqui ele não é apenas essa conotação material. Ele vai denotar, sobretudo, as mudanças comportamentais e também no que diz respeito às ideias, valores e percepções. Deixa eu pegar aqui uma outra citação. O Pierre Bourdieu, quanto ao hábitos, ele diz o seguinte: o hábitos é um instrumento de análise que permite dar conta de práticas em termos de estratégias e das razões, sem falar propriamente das práticas racionais. Então, para o Pierre Bourdieu, a adoção de um hábitos, ela é, antes de tudo, uma estratégia individual do sujeito para se destacar e possivelmente subir dentro da estratificação vigente dentro do campo. Todo campo tem uma hierarquia, né? Como no futebol, como no campo da música, como no campo da psicologia, né? Se você perguntar para mim hoje, Thiago, quem é o psicólogo mais importante do mundo? Falar para vocês, Steven Pinker. Pronto, em nível de importância. Agora, qual é o que eu mais gosto? Não sei, acho que David Buss, Satoshi Kanazawa, muitos outros. E para eu ter conhecido esses caras, e para esses caras terem se destacado, eles tiveram que adotar todo um modus operandi que nós chamamos de hábitos. Gente, eu pergunto para vocês, tá claro, tá muito abstrato? Porque Pierre Bourdieu é meio abstrato mesmo. O que vocês estão achando? Tá entendendo? Tá confuso? Sim ou sim? Por enquanto, tá tranquilo. E é só isso mesmo. Hoje é só isso. Bom, aqui nós estamos falando de mais ou menos 3.000 páginas de Pierre Bourdieu. Enfim, é que nós adotamos aqui exemplos que o Pierre Bourdieu com certeza não adotaria. Então, a princípio, o Pierre Bourdieu ele vai entender que a sociedade é constituída de vários campos e cada campo é, na verdade, uma arena de disputa. E a própria formatação desse campo, ele deriva da forma que os agentes vão se degladiar. Por exemplo, eu tenho lá o campo do funk, e um determinado ator social se destaca, se torna mais importante que os demais. A partir desse momento, ele não só tem o seu hábitos estruturado pelo campo, mas ele também passa a estruturar o seu campo, influenciando no hábitos dos demais. Vamos supor que eu me torne aqui o funkeiro famoso e eu lance um novo estilo de batida. A partir do momento que, ou um novo estilo de dança, ou um novo estilo de tatuagem. A partir do momento que eu fiz isso, eu criei um novo hábitos e eu incorporei ele ao meu campo. E os demais atores, né, sociais que estão disputando dentro desse mesmo campo, a partir desse momento eles têm que adotar esse hábitos, senão eles ficam para trás, ou se destacar com algum outro tipo de hábitos, né? Então, o hábitos, ele vai ser uma chave de acesso aos jogos sociais, aos universos sociais. E o que vai sustentar um campo, né? Como, por exemplo, o campo da música da lambada. Por que não existe mais lambada hoje em dia? Porque os atores sociais que faziam parte daquele campo ou que poderiam fazer parte daquele campo, eles acham que não faz mais, que não vale mais a pena fazer parte daquela disputa. E perceba que os campos, eles são mais ou menos convergentes entre si. Por exemplo, gente, imagine que eu quero me tornar um político, um deputado. Eu quero me tornar um deputado. Para me tornar um deputado, eu preciso disputar algo que é muito escasso na sociedade, que é o voto das pessoas. Cada pessoa tem apenas um voto, então é um recurso que a gente pode chamar, pelo menos do ponto de vista econômico, de muito escasso.
né? Eu preciso ajustar o meu hábito para me tornar aderente a esse novo campo, o campo da política. E como o Eduardo muito bem disse, eu preciso conhecer o meu público. Então, imagine, por exemplo, que eu quero hoje, eu, professor Tiago, eu quero obter o voto da bancada evangélica. Eu quero, por exemplo, que os evangélicos do Brasil votem em mim. O que eu teria que mudar no meu hábitos, na opinião dos senhores, para atrair, para cativar esse público? Frequentar uma igreja, começar a falar mais sobre a Bíblia, que é o livro que é utilizado lá. Certo. Que mais? Escolher um inimigo é muito bom. Escolher um inimigo, pode ser o funk, né? Pode ser o funk. Um inimigo, né, do senhor. Eu vou ter que ajustar, por exemplo, as minhas opiniões políticas e as minhas convicções às opiniões políticas e convicções do meu eleitorado. Concordam com isso? Por exemplo, eu vou ter que ter um posicionamento possivelmente desfavorável em relação ao aborto, talvez favorável em relação à pena de morte, desfavorável em relação ao casamento homoafetivo, legalização de drogas, etc, etc. Vou ter que estar junto do meu eleitorado dentro de igrejas, se possível, vou ter que aparecer na televisão, outros recursos, vou ter que conhecer apoiadores, vou ter que me apoiar na Bíblia. É por aí o caminho, gente? Eu acho que sim. É uma posição mais conservadora, né? Agora, isso no atual contexto, sim. Agora vamos supor que eu decida sair candidato lá na Finlândia, aonde o número de ateus e satanistas é maior do que o número de cristãos. Como eu poderia conquistar cativar o voto do eleitor finlandês, pensando, por exemplo, no apelo religioso? Pregar um discurso laicista, talvez? Talvez, né? Vamos dar um exemplo agora. Donald Trump em uma corrida eleitoral. E não sei se vocês acompanharam, mas um miliciano de 17 anos matou 2 manifestantes do movimento Black Lives Matter. E ele demonstrou apoio a esse jovem, né? Ele disse que ele não merecia ser punido, etc, etc. Aqui, o objetivo dele é muito bem claro. Como a população de supremacistas brancos nos Estados Unidos é muito grande, ele está buscando adequar, mesmo que simbolicamente, os hábitos deles ao campus desses caras, né? Para trazer similitude, né? O que nós chamamos de homofilia. Nós gostamos daquilo que é igual. Então, em parte, a adoção do campo, a adoção do hábitos para ter sucesso em um campo, passa, por um lado, por nós nos distinguirmos dos demais, mas, por um outro, por agirmos também igual. Compreende isso? Compreendo. Bom, e se eu quisesse fazer o contrário? Já me tornei, eu era na academia, não deu certo, no futebol não deu certo, no funk não deu certo. O que eu poderia fazer agora? Para que campo eu poderia ir? Já fui para política. Para que campo? Para o YouTube. Nossa, legal. YouTube, legal. Não quero falar de ciência, não quero falar de funk, não quero falar de futebol, nem de política. Do que eu posso falar? Vídeo para criança. Vídeo para criança. Perfeito. Bom, Eduardo, me assessora, não faço ideia do que fazer. Amanhã quero mudar o meu hábitos para entrar no campo daqueles que disputam a produção de vídeos para crianças. O que eu faço? Review de brinquedo caro. Review de brinquedo caro. Então eu compro o brinquedo e fico falando sobre ele. Mas só que o ideal é você fazer de uma maneira bem infantilizada, com voz de criança e etc.
Então eu faço tipo aquela voz do Mundo Bita. Falar, oi, gente, um brinquedinho para você. É isso? Interessante, sim. Interessante. Adequo o meu visual. O interessante também é fazer uma corrente, um intercâmbio com outros profissionais que já estejam na área. Posso criar aqui, talvez, fazer uma assessoria de imprensa para divulgar o meu nome. Enfim, uma mudança de campo. Uma mudança, ou melhor, de hábito para adentrar um novo campo. Para adentrar um campo muito específico, né? E você pode me perguntar, professor, quantos campos existem na sociedade? Quantos campos as pessoas acharem que vale a pena participar? A partir do momento que as pessoas não acham que vale a pena participar num campo, ele simplesmente desaparece. Um exemplo que eu dou em São Paulo, quando eu era mais novo um pouco, havia um grupo underground chamado os Clubbers. Então, eles usavam roupas de vinil colorido, piercings, moicanos, tatuagens, e eram essas as pessoas que gostavam de música eletrônica. Eram essas as pessoas que faziam raves. E essas pessoas simplesmente desapareceram, né? Desapareceram por alguma razão, a partir do momento que as pessoas achavam que não era mais interessante participar daquele tipo de competição, possivelmente porque os retornos na forma de capital não compensavam a tanto. Bom, então, em suma, gente, deixa eu compartilhar minha tela aqui. Então, em suma, minha gente, o Pierre Bourdieu, ele parte da ideia de fazer uma teoria social sobre tudo, né? E a base da teoria dele é a ideia de campo e hábitos. Então, aqui se fala de dois sistemas. De um lado, um sistema marcado por diversas divisões sociais que são marcadas pelo tipo de atividade exercida. Aqui nós podemos falar, por exemplo, o campo da música, e mesmo esse campo não é homogêneo. Nós podemos falar da música rock, funk, rap, samba, pagode, flamenco, valsa, música clássica, ópera, e para cada um desses campos, mesmo tendo em comum sendo música, o hábitos vai diferir. Assim como o campo acadêmico, por exemplo, o campo financeiro, o campo dos jogadores de futebol, dos skatistas, dos religiosos, etc., etc. Então, nesse caso, nós falamos de um campo relativamente autônomo, e a existência desse campo ele vai guardar relação com os interesses que estão envolvidos. E vão demandar, nesse caso, investimentos, tanto do ponto de vista econômico quanto psicológico, além de tempo, dinheiro, trabalho. Toda mudança de campo envolve esse diapasão. O que faz um campo existir é, sobretudo, não só a vontade individual, como a colega falou, do gosto, né, pelo esporte, isso faz parte, e o campo ele tende a retroalimentar o hábito, se a gente entender que o gosto é também um hábito, então a correlação aqui vai ser positiva, e, enfim, os caras estão todos ali para ter acesso ao reconhecimento, à fama, o dinheiro e outros capitais. Vamos imaginar, por exemplo, o campo dos de futebol. É uma posição de destaque, é uma posição muito bem remunerada, e existe todo um hábitos a se adotar, né, que é próprio desse campo, como, por exemplo, a baixa aceitação a mulheres. Vocês já ouviram falar, eu não, mas de algum time desses relevantes com uma técnica de futebol mulher? Eu não conheço, eu acho que poderia ter, mas aqui talvez seja uma regra informal desse campo. Geralmente os treinadores são mais velhos, já foram jogadores antes, né? Existe todo um modus operandi. E é um campo diferente, apesar de a gente falar de futebol, você vai ter o campo dos jogadores, você vai ter o campo dos árbitros, você vai ter o campo dos técnicos, né? E cada um disputa de uma forma diferente. E essa forma é definida pelo hábitos, né? E o hábitos ele vai criar as diferenças entre o que é bom e mal, e o que é distinto e o que é
vulgar, por assim dizer, né? Como é o caso, por exemplo, da Coreia do Norte. Se tornar um cidadão norte-coreano passa por toda uma internalização de hábitos, como, por exemplo, de reverenciar as autoridades ancestrais, né, da figura do Kim Jong-un, dentre outros. Então, basicamente, o hábitos é um comportamento internalizado, né, algo que você traz de fora para dentro. A partir do momento que eu miro, né, falo, eu quero ficar igual aquele funkeiro, eu vou cooptar, né, eu vou internalizar essas variáveis, assim como as percepções e os valores dominantes desse campo, né? Então, imaginemos, por exemplo, um executivo, como nós dissemos aqui, e você vai ter, por exemplo, a roupa de grife, uma forma de falar aquelas linguagens próprias do mercado financeiro, né? Ao invés de falar mercado aberto, falar open market, ao invés de falar sem evidência científica, falar off-label, né? Frequenta os mesmos lugares que os outros executivos, estuda na mesma universidade. Nós falamos dos Estados Unidos, por exemplo, Harvard, Yale e Stanford, né, que são as portas de entrada para o mercado financeiro. Faz os mesmos cursos, né, direito, administração, economia, enfim, um exemplo, por assim dizer, né? Não existe um hábito ou um campo melhor do que o outro, né? Eles são, na verdade, equivalentes, se nós considerarmos que cada campo é, na verdade, uma arena de competição, né? Existem ali alguns recursos, existem capitais que estão em jogo, e o indivíduo ele tem que se adequar, por assim dizer, né? E essa adequação ela é completa, né? Ela vai mudar tanto a forma de pensar quanto de agir, e cada campo vai ter a sua exigência. Eu falei aqui do campo da política, que é geralmente um campo que pode ser habitado por aqueles que já entraram em falência em seus campos, como, por exemplo, o campo da arte. Muitos artistas, a partir do momento que eles não vingam mais do campo artístico, eles pulam para a política, como, por exemplo, Tiririca, Frank Aguiar, Gretchen, ou ainda muitos, Romário, né? Paulo Rink, aqui no Paraná, ou ainda, né, as pessoas da elite do esporte, né? Enfim, cada campo vai ter uma exigência, e essa exigência se chama hábitos, né? E o hábitos, ele é uma estruturada, estruturante, internalizada, e que vai se plasmar como um reflexo do próprio campo. Mas dentro desse campo, o indivíduo ele não é apenas passivo, ele não é um mero reprodutor do hábitos, ele é ele mesmo um estruturador do campo e da modularidade daquele campo. Gente, é meio que isso. Eu pergunto, vocês entenderam? Ficou alguma dúvida? Ficou claro? Ficou confuso? Vocês acharam que não tem nada a ver, que o Pierre Bourdieu é louco? O que vocês acham, gente? Para mim tá claro, tudo certo. Foi bem claro, sim. Eduardo, Camila, quais campos você faz parte? Você faz parte do campo de estudantes de psicologia, do campo do campo da sua família. Minha família, campo de informática, veja só. Da informática, que é um campo muito machista e excludente em relação às mulheres. Você sabe disso, né? Exato. Sim, sei, todo dia no trabalho. Já percebeu, né? Que mais? Faz parte de outro campo? Faço parte do... Eu acho que é desses. Um pouco do campo da música, porque eu já fiz umas aulas de música, mas nada... Não entrei nesse mundo, assim, muito. Perfeito. E eu pergunto para você, em cada um desses campos, você tem uma Camila diferente, ou não? Sim. Ou é a mesma Camila igualzinha em todos? A mesma Camila em casa, a mesma Camila na rua? É igualzinho? Não. Tem o campo dos amigos também, né? Pode ser. Não sei se entra nisso. Também. Por exemplo, no campo dos amigos,
eu falo palavrão. E você? Também. Em casa na live não. Porque evito. Imagino que na faculdade você também evita. Enfim, né? Em cada um dos campos, a gente tem que adotar um hábitos distinto. Cadê aqui? Eduardo Monteiro. Fugiu. Olá. Não, rapaz. De quais campos você faz parte? Dos estudantes de psicologia, da sua família? Do meu trabalho. No seu trabalho? Das pessoas que falam demais. Das pessoas que falam demais. Tem algum campo que você gostaria de entrar um dia? Por exemplo, se tornar o maior psicólogo forense do Brasil, do mundo? Algum campo específico que você almeja? Se tornar um ator de cinema, um astronauta? Tem algum campo que você não faz parte e gostaria de entrar? Tem, né? E qual é ele? Preciso falar assim, publicamente, na frente de 43 pessoas virtuais. Se não for dos filmes eróticos, sim. Então, de filmes eróticos... Não, mentira. Eu gosto muito de falar, como eu frisei em algum outro momento. Então, acho que eu gostaria bastante de trabalhar... Eu gosto muito de troca de conhecimento. Eu gosto muito de aprender e eu gosto muito de ensinar. Então, eu acho que eu gostaria bastante de ir para a área acadêmica no sentido de... Virar professor? Isso. E qual mudança de hábitos você acha que você tem que fazer para isso acontecer? Eu acho que eu tenho que ouvir um pouco mais, falar um pouco menos. Seria algo muito bom. Eu acho que eu tenho que estudar mais. Ter um engajamento mais forte. E eu acho que são os principais. Agora você tocou num ponto importante. Se eu pudesse voltar atrás da minha vida acadêmica, essa teria sido uma coisa que eu teria praticado mais. Falar menos e ouvir mais. Acabei sofrendo um pouco por causa disso, mas a gente vai aprendendo. Você já sabe um primeiro ponto. Por exemplo, eu nem sempre tive essa vontade de fazer parte da academia, mas a partir do momento que eu já estava inserido no curso de ciência política, eu tive acesso aos grupos de pesquisa. Para quem quer se tornar acadêmico, eu acho que essa é a melhor escada, é o caminho mais fácil. Uma outra coisa é aprender a ler também. E ler é muito difícil, para falar a verdade. Ler, que eu estou falando, é artigos científicos. Ler pelo menos uns 3 por semana. É muito, professor, mas é um bom caminho para isso. Todo artigo científico, ele segue uma lógica de pergunta, hipótese, resultado. A partir do momento que você entende essa lógica, você não só consegue ler os artigos, mas fica muito mais fácil de você produzir. Além disso, para quem quer fazer mestrado e doutorado, é importante ter publicações na área. Para o doutorado, por exemplo, com menos de 10 artigos em revista científica, não dá para entrar. É importante também aprender outro idioma. É importante participar de congressos e também fazer networking com outros pesquisadores. Como, por exemplo, a pesquisa que eu passei aqui para vocês. Estamos desenvolvendo com os pesquisadores da Califórnia e da Dinamarca, né? Não seria possível sem esse networking. Além disso, é importante... deixa eu ver, algumas coisas são triviais, como, por exemplo, o estilo. É importante se adequar à área que você quer atuar, ter conhecimento da área em específico e também dos métodos, né? Hoje, para quem quer ganhar dinheiro com educação, o melhor caminho é a produção de materiais para educação à distância. Livro, gravação de aula, apostilas. Aliás, digo para vocês que a profissão de professor, por conta disso, ela nunca foi tão valorizada. Nunca vi tanto dinheiro fácil. Fácil não, difícil, né? De ganhar, mas muito mais do que a sala presencial normal. E também se adequar, ao meu ver, às novas tecnologias, algo que meus colegas acabam tendo, às vezes, muita dificuldade,
e também as novas tendências, como, por exemplo, a gamificação, é uma tendência dentro do campo educacional, o ensino remoto, que a gente está vivendo agora, né, por conta da pandemia, mas eu acho que acaba virando o novo normal. Enfim, digo para vocês, é uma mudança, se tornar acadêmico é uma mudança de hábitos, como, por exemplo, ler todos os dias, né? E não ler literatura, né? Literatura, eu digo, de ficção, né? Ler outras coisas. Enfim, uma mudança de hábitos. Vale a pena? Não sei, né? Mas é um critério para você adentrar a um campo. E como o Eduardo disse que ele gosta de falar, eu também gosto de falar e trocar ideia. É um lugar que isso é mais ou menos valorizado. Eu recomendo. Gente, se está tranquilo para vocês, está tudo numa boa, eu vou ler a nossa questão do fórum, tá legal? Eu estava aqui procurando o Juliette. Bom, deixa eu só dar uma reiniciada aqui na página. Atividade de frequência. Os colegas já responderam. Lembrando que para essa atividade não há certo ou errado, né? O que vale é a própria opinião. Todas elas vão trabalhar aqui com os conceitos do Pierre Bourdieu de campo e hábitos. Então, a ideia de campo e hábitos ela é central dentro da economia das trocas simbólicas do Pierre Bourdieu. A ideia é que a sociedade não é um todo homogêneo, né? Fala sociedade, você não vê um bolo, né? Ao contrário, o que se tem são diversos campos, né? Onde, para que o indivíduo consiga fazer parte da disputa, ele deve adequar o seu hábitos. Dito de outro modo, o que leva o indivíduo a fazer parte de um campo é a vontade de fazer parte da disputa deste, pelos capitais que estão em jogo, e para isso é o hábitos que modula em larga medida os acessos, né? O hábitos é uma chave. Bom, então, nesse sentido, assinale a alternativa que mais condiz com a sua opinião. 1. Hoje, mais do que no passado, as pessoas têm curiosidade e interesse por novos campos e, para isso, estão dispostas a ajustar o seu hábitos, né? Eu posso dizer aqui como, por exemplo, as pessoas que vão agora para esses caminhos pós-materialistas, né, que largam tudo para viver de maneira minimalista, que vendem a casa de 200 metros quadrados para morar em kitnet de 30 metros quadrados. Um exemplo, né? Ao meu ver, essa pode ser uma possibilidade. B, é mais fácil um ateu adequar seus hábitos para se tornar um religioso do que o contrário. É dizer o seguinte, que talvez a ausência de dogmas seja mais fácil, seja um caminho mais simples para aderir a uma religião do que o excesso de dogmas, você esvaziar isso para transformar um ateu, né? Tanto em um caso quanto em outro, evidentemente, é uma mudança de hábitos. Contemporaneamente, muitas pessoas se mostram insatisfeitas com o seu campo, sobretudo profissional, e por isso visam adequar, se bem que aqui adequam, fiz um errinho de ortografia aqui, mas visam adequar o hábitos em busca de outras oportunidades. Um exemplo que eu vejo muito entre os meus colegas, por exemplo, é a questão da gastronomia. Eu tenho colegas que são advogados, economistas, médicos, psicólogos, pedagogos, que depois de 10, 20, até 25 anos de profissão, largaram o seu ofício para se dedicar à cozinha, para se dedicar e a outras atividades, por assim dizer, né, que vão demandar, sim, também uma mudança de hábitos, né? A psicologia, enquanto campo, pede a adoção de hábitos que, de alguma forma, são convergentes com outros campos. Se a gente imaginar, por exemplo, a psicologia, o indivíduo tem que ter habilidades sociais, como, por exemplo, a conversação, que é um tipo de hábitos que é convergente com outros campos, né? E é mais fácil um ateu... eu coloquei a mesma resposta 2 vezes.
Enfim, esqueça essa aqui. Pode assinalar. Vamos imaginar que tem 4 e não 5. Uma acabou indo repetida. Gente, é isso aí. Acho que amanhã vai ter chuva. Vamos torcer, porque a falta de água está triste. Já tenho vários galões aqui estocados. Espero não ter que tomar banho de canequinha. Pergunto, gente, alguma dúvida, alguma questão, algum comentário? Curtiram o Pierre Bourdieu? Acharam chato? Gente, abram o coração para mim. Professora, foi ótima a aula. Pra gente refletir. Agatha, Dandara, Antônio, curtiram? Legal? Tranquilo, professor, bem bom. Estão na boa? Gente, só me tirem uma dúvida. Eu acabei de receber um e-mail do RH aqui. Dia 8, semana que vem, é feriado? Curitiba, sim. Em Curitiba, prof. Aqui eles emendam, né, o aniversário da cidade com o dia da padroeira, daí é tudo... Dia da padroeira, da Santinha, né, da verdade. Eu tinha esquecido disso, verdade. Putz, vai demorar pra gente ter aula de novo, hein, gente? Vocês estão arranjando formas para se livrar de mim. É semana acadêmica, é feriado da Santinha, aí fica difícil, né, gente? Ou o senhor se livra de nós, né? Mas Bom, na boa, tudo bem. Eu acho que vocês conseguem aí superar a saudade. Bom, lembrando que no nosso AVA, no material complementar, tem um vídeo de uma videoaula que eu gravei sobre esse tema, Campos e Hábitos em Pierre Bourdieu. É uma videoaula bem curtinha, de 13 minutos, bem didática. Eu acho interessante. Se alguém ficou com dúvida ou ainda quer reforçar o conceito, na videoaula eu sou mais conceitual, enfim, eu fico menos nos exemplos e mais no conceito. Acho que podem ajudar também. O Rodrigo Anacleto aqui já assistiu, curtiu. Gente, e eu vou encaminhar para vocês aqui o link do meu canal. Eu criei uma playlist para... Deixa eu achar aqui, peraí. Psicologia Histórico-Críticas Noturna. Eu criei uma playlist das lives. Então, para quem for querer reassistir as lives, ao invés de ficar lá pelo AVA procurando uma por uma, é só pôr lá na playlist. Se inscreve no canal que você vai achar mais fácil. Enfim, é isso, gente. Acho que a dor do parto é grande, mas eu vou partir. Gente, obrigado pela atenção. A minha cadeira é de YouTube, verdade. Minha cadeira é de gamer, na verdade. Fico muito tempo sentado, preciso de uma cadeira boa. De R$2.000. Quem dera, quem dera. Esses são os patrocinadores aqui da Uniandrade. Gente, é isso aí. Paz, amor, união, força. Valeu, professor. Obrigado. Talvez nem tanta força, mas a gente vai continuando. E é isso, gente. Semana que vem, vocês se viram livres de mim, mas na outra, a gente já vem com tudo bem hardcore. Tá legal, gente? Tá bom. Boa noite. Valeu, professor. Valeu, professor. Obrigada. Boa noite. Gente. Tamo junto. Cantei até funk hoje, hein, gente? Tamo junto.